Olá pessoal, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, segundona. E aí? Com que energia, com que disposição você vai começar a sua semana? E se essa semana você se propuser a gerar mais? A gerar mais dinheiro, mais possibilidade para você, mais negócio, mais conexão com as pessoas, mais engajamento. E se você estiver disposto a mais, seja do que for, essa semana, pelo dia de hoje, pela próxima hora, o que está disponível para você escolher agora? Ok, bem-vindos pessoal, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Se vocês também tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui nos comentários e a gente fala a respeito. Ok, quais são as limitações que você está escolhendo para você? Se alguma coisa está se mostrando na sua vida, vou te mandar notícias, né? Novidades. Se tem limitação na sua vida, em algum lugar você está escolhendo isso. Se tem alguma coisa na sua vida que está se mostrando de uma maneira que não é a maneira que você gostaria que fosse, olha para aquilo e começa a perguntar: que limitação eu estou escolhendo aqui? E se eu não estivesse escolhendo essa limitação, o que mais estaria possível para mim? Começa a perguntar isso. E aí você começa a ver o que se mostra. A gente muitas vezes funciona com uma ideia fixa de como as coisas têm que se mostrar. E quando a gente fica fixado nisso, fixado no fixo, aí simplesmente as coisas não mudam. Por quê? Porque para algo mudar significa a gente ser e fazer algo diferente. Então fazer mais da mesma coisa, achando que não, se eu fizer melhor isso, se eu fizer de uma maneira mais esforçada, se eu fizer de uma maneira mais, sabe, mais empenhada, se eu colocar mais força nisso, isso finalmente vai aparecer. Não, isso talvez, quem sabe, não seja você simplesmente estar batendo com a cabeça na parede, insistindo para que as coisas se mostrem de uma determinada maneira que simplesmente não é como as coisas funcionam, não é como as coisas são para você. Então, aonde é que você está sendo insistente e extremamente teimoso e a vida está te mostrando aí que não é por aí porque a coisa não está mudando? Então, onde é que seria você olhar um pouco para o lado, você abrir um pouco o seu próprio horizonte? Do que eu estou falando? Se alguém tem, vamos dizer, tem um ponto de vista que só vai gerar atendimento, aluno, cliente, venda, se ficar postando direto na mídia social, que é só isso que vai trazer, olá pessoal, que é só isso que vai trazer para ela o resultado, um determinado resultado. E aí espera um mês, 2 meses, 3 meses. E se você, bom dia, e se você funcionar com uma pergunta? Por que a gente fala tanto de pergunta? Porque a pergunta, ela vai te tirando daqueles lugares onde você funciona a partir de uma receitinha pronta, a partir de uma fórmula pronta. Quando você insere uma pergunta no seu dia a dia, mesmo que a coisa seja algo assim automático, algo que você sempre faz daquela forma, quando você insere uma pergunta ali, ok, quais as outras possibilidades com isso? Você também está abrindo para algo novo.
simples assim? É simples assim. Quais as outras possibilidades com esse negócio? Quais as outras possibilidades com o seu negócio pela internet? Quais as outras possibilidades com o seu dinheiro? E aí começa a seguir as coisas que se mostram. Mesmo que seja algo que aparentemente não dê tanto dinheiro assim, ou que não seja algo que seja tão rentável para você, ou que não seja a coisa mais confortável para você, quando você começa a se perceber e a se permitir seguir isso que você percebe, isso que você sabe, você vai também abrindo novas portas para você. E o seu dinheiro e as suas possibilidades de negócio, o seu engajamento pode aumentar com tudo isso também. Então, o que foi que você definiu que é o dinheiro e que o dinheiro não é? E tudo que isso você vai destruir e descriar. Então, começa a olhar para a sua vida, faz assim, começa a olhar para a sua vida, para o seu negócio, para os seus vários negócios, para o seu dinheiro, dessa maneira. De onde que eu defini que o dinheiro chega para mim? Onde que você definiu que são as suas únicas fontes de renda? Ok? E toda definição que você tiver com isso, destrói e descria. E começa ali a perguntar quais as outras fontes de renda que eu posso instituir hoje? Quais os outros negócios que eu posso ter e criar? Percebe como é que isso começa a abrir uma frestinha? Mesmo que você diga, eu estou cheio de dívida, eu não tenho dinheiro nenhum no banco, na carteira, não importa. Continua perguntando. Quais são as outras possibilidades de gerar e criar fontes de entrada para mim? Ok, quais as entradas de dinheiro que estão disponíveis para mim hoje exatamente? E aí, com isso, você vai começando a sair desse espaço onde você tem, sabe, aquela coisa assim, eu só conto com a mesada dos meus pais, ou eu só conto com a pensão, ou eu só conto com o dinheiro que ela ou que ele me dão. Eu só conto com isso. Começa a perceber onde são as coisas que você está falando na sua vida. Eu só tenho isso. Eu só aquilo. Apenas isso, somente isso. Todas essas, a gente vai, com esses pontos de vista, a gente está criando essas realidades. E aí, quando você interrompe isso e você coloca ali uma pergunta, quais as outras possibilidades de entrada financeira eu tenho aqui? Quais as outras possibilidades de entrada financeira você tem? Quando você vai colocando a pergunta dessa maneira, você novamente vai saindo daquela própria, daquela prisão em que você se colocou, onde você mesmo está afunilando as suas possibilidades. Então, veja bem, a gente não é ser infinito, com infinitas possibilidades maravilhosas, só em determinada parte do tempo, em determinado momento. Não. E se a gente for isso todo o tempo? E como é que a gente chega nisso? Usando essas ferramentas. São ferramentas de Access Consciousness, fundada pelo Gary Douglas e pelo Dr. Dan Heer.
Quando você começa a usar as ferramentas, a usar a pergunta dessa maneira, você vai saindo desses espaços onde você mesmo se limita. Ah, mas isso é muito bobo, tolo, simples, fácil. Não pode ser tão fácil assim. E se for? E se for? E se a gente estiver tão viciado em complicar as coisas, em torná-las difíceis, em torná-las sofridas, para provar que a gente venceu algo? E se não precisar mais ser dessa maneira? E se você realmente puder ter facilidade, alegria e glória na sua vida? Ah, esse é o mantra do Access, a propósito. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Bem-vindo, pessoal. O que se requer para que os corpos pagantes me encontrem com total facilidade, sem sequer saberem da minha existência? Sim, você pode ir usando as perguntas que você escolher para o seu negócio. Lembrem, quanto mais abertas forem as perguntas, quanto menos a gente tiver ponto de vista quando faz a pergunta, mais possibilidades se abrem. Quais as infinitas possibilidades para você gerar e criar um negócio diferente hoje? Quais as infinitas possibilidades para você gerar e criar R$ 1.000 hoje? E tudo que não permite que isso se mostre, destrói e descria. Então, quando a gente começa... Olá, 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 pessoal. Quando a gente começa e segue, tá? Perguntando dessa maneira, o que está disponível para você? Quais são as infinitas possibilidades na área que for? Por mais que essa pergunta você tenha dito, já perguntei, passa um dia inteiro perguntando isso. Toda vez que você for para isso aqui não está funcionando, isso aqui eu já conheço. Todas essas coisas, todas essas frases, esse tipo de ponto de vista, isso vai agindo contra você. Então, quando você pergunta quais as infinitas possibilidades do dinheiro aparecer para mim hoje, de mais dinheiro aparecendo para mim hoje, isso é uma pergunta totalmente aberta. Você não está definindo de onde vem, como vem. Brinca com isso dessa maneira. Quais as infinitas possibilidades do dinheiro aparecer inesperadamente para mim? Brinca com isso dessa maneira. O que é que isso faz? Isso vai tirando você das múltiplas caixinhas onde você funciona, onde você mesmo está limitando aquilo que pode se mostrar para você. E outra coisa, quando as coisas se mostram, reconheça, tá? Então, por exemplo, pode ser que não apareça R$ 1.000 no chão, tá? Mas alguém pode chegar para você, por exemplo, e te dar uma série de roupas de grife caríssimas e que custariam talvez muito mais do que R$ 1.000 e que te vestem e te cabem lindamente. Isso é dinheiro? Sim, isso é dinheiro. Então, reconhece, sabe, as múltiplas maneiras que o dinheiro tem de chegar até você. E quando chegar, você vai, uau, gratidão, agradeço. E o que mais é possível? E continua perguntando e pedindo. Não limita. Se você encontra uma moeda de 50 centavos no chão e pega aquilo, uau, gratidão, universo. E o que mais é possível? Essas são as maneiras, é como se fosse assim, olha, a gente pede algo e aí abre-se uma fresta. Você vai lá
vamos dizer, a moeda de 50 centavos, pega aquilo, uau, estou sendo ouvida, o meu pedido está aqui, o que mais é possível? Aí você vai abrindo mais ainda essa fresta. E você vai abrindo mais com essa gratidão, com continuar na pergunta, com reconhecer que o que você pediu foi atendido. E o que a gente faz é a gente não reconhece, porque não veio da maneira que a gente disse que tinha que vir. E não é assim que as coisas funcionam, porque o ponto de vista do universo, vamos dizer assim, é um pouco mais amplo do que o nosso. É a gente que tem aquela visão limitada, que aquilo tem que aparecer daquela determinada forma. É aquela pessoa que eu tenho que ter na minha vida. Talvez não. Essa pode não ser a escolha da outra pessoa, mas você pode pedir para aparecer na sua vida pessoas que tenham essa mesma energia que essa determinada pessoa tem. E de repente outras pessoas cheguem até você. Percebe? Mesma coisa com o dinheiro. Ele pode não chegar, sei lá, através de um determinado aumento ou uma coisa que você tenha em mente, mas ele pode vir de determinadas outras formas, pode vir através de outras pessoas, pode vir através de outros canais, pode vir através de inúmeros presentes. Então, onde é que você está se limitando a dizer que o dinheiro só pode chegar dessa determinada forma? E é sobre tudo isso e mais que a gente vai falar no workshop dia 23, turbinando o seu negócio e o seu dinheiro. Porque é incrível as maneiras como a gente se limita com tudo isso, como se o negócio só pudesse ser um determinado negócio. Eu estudei essa profissão, eu só posso fazer isso. Eu fiz curso para me preparar para aquilo, eu só posso fazer aquilo. E se você puder ter múltiplos negócios, e se você puder ter múltiplas entradas de renda, mesmo que você não tenha determinada formação em algo, e quem sabe você tem essa facilidade de acessar isso, porque em outras vidas, em outras realidades, você já foi e fez aquilo com total maestria. Por que razão você vai se limitar de ser todas as capacidades que você tem e que você pode estar utilizando aqui? Então, é sobre tudo isso e mais que a gente vai falar nesse workshop dia 23, turbinando seu negócio e o seu dinheiro. E hoje, pessoal, continua a brincar com essa pergunta. Quais as infinitas possibilidades do dinheiro aparecer para mim? Quais as infinitas possibilidades do dinheiro aparecer? Pessoal de Tocantins aí e de tantos outros lugares também, sejam todos bem-vindos. Na hora que a gente fala desse tema, negócios e dinheiro, muitas pessoas, às vezes, elas ficam assim, como se fosse uma espécie de um paradoxo, meio que uma contradição, sabe? Eu queria mais. Olha bem, eu queria mais. Mas eu não gosto de falar desse assunto. Mas eu queria mudar isso. Mas é tão pesado falar de negócio. Negócio não é pra mim, dinheiro não é pra mim. Mas é tão chato esse assunto, eu queria só que o dinheiro aparecesse e eu não tivesse que fazer nada. Então, veja bem quais são as coisas que você mesmo está colocando. Primeiro, quando tem um peso, lembra? Tá pesado? Tem alguma mentira aí. O que é verdadeiro para você é leve. Se tá pesado, tem alguma mentira. Então, a partir de quantas mentiras você vem funcionando com o dinheiro? E tudo que isso você vai destruir, descriar? Ok. A partir de quantas mentiras você está funcionando no negócio? E tudo que isso você vai destruir, descriar?
E se você pudesse simplesmente acessar uma época na sua vida, pode ser na juventude, na infância, em qualquer momento, quando for, quando você sabia que havia uma realidade diferente com o dinheiro que era possível para você. Você simplesmente sabia e era isso. A questão é que a gente vai crescendo, ou no momento em que a gente é essas energias todas, tem alguém que vai e fala, você não sabe de nada. Dinheiro é muito difícil, dinheiro é suado, dinheiro não nasce em árvore, sabe, respeita o dinheiro, você pensa que pode ter tudo, não pode não. E aí você vai encolhendo aquilo tudo, que você sabe que é possível, como se aquela mágica que você é com dinheiro, com tudo na sua vida, não fosse real. E a gente faz isso, a gente elimina isso, porque outras pessoas não puderam reconhecer e receber isso. Aí a gente passa uma vida achando que a gente não sabe, que a gente não pode e que a gente não tem aquilo que a gente sabe. Em algum lugar a gente sabe que a gente tem. Quantas vezes você, criança, não pode ter olhado ali seus pais discutindo a respeito de dinheiro, pai, mãe, os dois, enfim, falando de dinheiro, quando você sabia que não precisava ser assim. É como se você, criança, olhasse, dinheiro é fácil, dinheiro é divertido, dá para ter isso, dá para brincar. O que essas pessoas estão criando tanto caso com isso? E se essa for muito mais a sua realidade com o dinheiro? Essa leveza, essa disposição, essa brincadeira. O que se requer para ser elegância é sem esforço e na abundância, exatamente. E para isso se requer que a gente comece a relaxar, que a gente comece a receber, relaxar, receber, brincar com tudo isso e se permitir isso. Pede, volta lá naquele momento que você sabia que o dinheiro não era uma coisa complicada, que o dinheiro era possível. E vai pedindo mais disso. Só porque as pessoas não puderam receber você, isso não quer dizer que você não possa ter isso. E se for você aquele que vai se receber agora? E se for você a pessoa que vai se dizer, sim, eu escolho isso para mim, para minha vida. Sim, eu escolho viver a energia que eu sei que é possível com o dinheiro. E se também com o dinheiro for pedir e receber? O que você vai escolher para você? A gente tem tantos relatos de tantas pessoas que de repente, uau, entrou um dinheiro que eu estava esperando, nem estava esperando, né? Aquilo era possível, a coisa estava demorando, de repente entrou. Quando você vai para essa pergunta aberta, você abre essa possibilidade maior para você. Então, quais as infinitas possibilidades de gerar, criar dinheiro na sua vida hoje? Se você não tivesse nem... Bom dia, Fê! Bom dia, Mary! Manuela! Olá, pessoal! Fabiola, se você não tiver... Bom dia, Luci! Se você não tiver nenhuma expectativa com o dinheiro, o que pode aparecer para você? É como as pessoas falam, eu vinha pedindo e olhando para isso, e aí quando eu larguei a coisa de mão, aí que a coisa veio. Então, de novo, isso é uma coisa para a gente também ter, assim, sabe, são vários elementos para a gente olhar. Não é você ficar fixado numa coisa. O que você é que é para o dinheiro entrar na minha vida hoje? O que você é que é para o dinheiro entrar na minha vida hoje? O que você é que é para o dinheiro chegar? O que você é que é para aparecer o dinheiro? E aí vai lá embaixo da mesa, vai aqui, vai ali, vai procurando dinheiro. Não. É uma coisa onde você lança a pergunta, quais as infinitas possibilidades do dinheiro aparecer na minha vida? Você lança isso para o universo e vai viver tua vida.
sabe? Vai fazer a faxina da segunda-feira, vai viver. Aí daqui a pouco você lembra disso, aí o que você quer para o dinheiro aparecer? E solta isso. Não fica pensando. Pensar não cria. Você lança a pergunta e vai viver. E vai fazer o que você tiver de fazer. E vai, segue, 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 segue. Não para. Vai no que tiver ali na sua frente. Cuida das coisas que estão demandando ali a sua atenção. Cuida do que você percebe que é leve. Cuida, sabe? Vai olhar para a sua vida. Vai viver a sua vida. Vai olhar para aquelas coisas que você tem deixado paradas. E coloca aquilo em movimento. Tudo isso vai movendo a energia, ok? Principalmente quando a gente opa, principalmente quando a gente está parado, que não está gerando, vou falar isso de pensar fede, sim. Sim, percebi agora uma limitação criada na infância, de não me receberem, consequentemente, não receber de mim gratidão, exatamente, é isso que acontece. A gente acha que porque as pessoas não receberam aquilo que a gente é, não, porque elas não sabem lidar com isso, com essa potência, com toda essa energia, com todas essas capacidades, não sabem lidar. Não é que, sabe, fizeram por mal, mas elas não têm essas possibilidades no universo delas e você tem. E não é porque alguém não recebeu isso no passado que você não pode ter isso. A gente fez o melhor que pôde com as ferramentas que a gente tinha disponível, com as ferramentas que tínhamos disponíveis. E agora? O que está disponível para você? E se você reivindicar para você tudo aquilo, se você já foi ali, determinada coisa, você é isso. Se for uma grande mentira dizer que isso daí era só quando criança, eu não posso mais ter isso. Se você foi a mágica, você é a mágica. O que a gente faz é tentar, né, esconder isso para parecer igual a todo mundo. Ser mediano, ser medíocre, igual, né, pasteurizado, para estar na média. Porque se destacar muito, como é que fica isso? O que as pessoas, onde é que eu vou me encaixar? Você não vai se encaixar porque você não se encaixa. Por mais que você tente, você não se encaixa. E será que a sua vida não funcionaria muito mais para você se você se apropriasse de tudo isso que você é? Então, você ter essas capacidades com você novamente, isso tudo só é simplesmente contribuição para você poder ser e criar mais na sua vida, uma vida divertida para você, uma vida alegre, uma vida que funcione para você. Então, todos esses lugares que você priorizou a dor, o sofrimento e a repetição, que é o que essa realidade é, você vai destruir, descriar tudo isso e se permitir, se abrir, se expandir e ser o que de verdade você é, com negócios e com dinheiro. Então, pessoal, fica aí mais uma vez o convite, dia 23, 8 horas da noite, quinta-feira agora, turbinando seu negócio e seu dinheiro. A gente vai falar de tudo isso e mais. Esse dinheiro, esse negócio, tudo isso que você é, lembra, se você já foi isso, você é isso. É que a gente simplesmente acha que tinha que esconder isso porque isso era muito errado. Se você tem vários irmãos e você percebe de repente que eles não têm essas mesmas capacidades que você tem, de alguma forma, né? O que é dito? Se é irmão tem que ser tudo igual, tem que ser justo entre eles. Mas você não é igual. E aí, muitas vezes a gente se faz de errado, tem alguma coisa errada comigo. Então deixa eu tentar imitar como é que as pessoas fazem por aqui para ver se funciona. Isso está funcionando para você? Isso está funcionando para o seu dinheiro, para o seu negócio? O que você pode criar diferente para você? Quais as infinitas possibilidades com gerar e criar dinheiro hoje? Fontes de entrada para você hoje.
O workshop é R$ 80, o link está na bio. Quinta-feira agora, 8 da noite. Lucília, eu reconheço a mágica que eu sempre fui, eu não percebi. Agora faço diferente, o passo a passo olhando para mim. Exatamente, é diferente. E se você continuar pedindo e estar na pergunta, qual era a mágica que eu era? Às vezes a gente lembra de determinadas situações mágicas na nossa vida e que se a gente começa a pedir, ok, o que havia ali? O que se requer para eu ser aquela energia que eu fui naquela determinada situação hoje novamente? Não compra a mentira de que se alguma coisa aconteceu no passado, aquilo ficou no passado, você não pode mais ser isso. Não existe limite de idade, não existe limite, nem razão, nem justificativa para nada. Se você já foi, você pode ser isso. Sobre o workshop. No workshop, no link da bio, ali onde tem meu retrato, apresentação, facilitadora de Access, tradutora, vai ter um link lá. Você clica ali, vai dar no Linktree. Aí você clica no link do Turbinando, workshop Turbinando seu negócio e seu dinheiro. Aí vai te levar para o formulário. O formulário tem uma descrição ali do que vai ser esse workshop, tá bem? Então, com essa mágica, com essa possibilidade, o que você vai poder criar? Se for uma grande mentira que as coisas têm que ser, sabe, suadas, sofridas e difíceis, pessoal, a gente está saindo, o que eu quero dizer né, agora as coisas mudaram e a gente está nessa nova realidade. O que você vai escolher para você, para o seu negócio agora? Se você não tivesse que funcionar mais a partir do seu passado, a partir do que foi, carregando sempre uma determinada história, o que vai estar disponível para você hoje? Então, o que também toda essa mudança permite, você pode chegar e se lançar, porque ninguém está sabendo muito bem para onde que a coisa vai, como vai. Então, é uma liberdade incrível de você se colocar como quer que você escolha, como quer que você deseje. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lúcia. Como você desejar, no negócio que for. Não vai ter, sabe, limite de, eu sei fazer isso, eu não sei fazer isso. Quais são aquelas capacidades que são o seu diferencial, a sua maneira de perceber as coisas, aquilo que você simplesmente é. O que eu falo, né? A gente fala muito, né, de sendo você simplesmente é. Então é assim, sabe? Pessoas que às vezes só de pensar em você resolve o problema delas, a questão que for. Só de pensar em você, alguma coisa na área delas, numa determinada área da vida delas, alguma coisa muda. Por exemplo, só de você passar por algum lugar, você traz uma paz para alguém. Só de você existir, o planeta sorri. Então, essas são as coisas que essa realidade não validou até agora. E não é porque você não foi validado por isso que isso não tem valor. Isso tem um valor imenso, incrível. E agora que muita gente está absolutamente desesperada, você ser essa energia do que é você é um diferencial enorme, porque as pessoas estão procurando por isso, porque estão perdidas, porque aquela, a base delas, a estrutura delas se foi. A gente passou um longo tempo, em quarentena e estamos aí voltando aos poucos. Isso muda, você ficar esse tempo todo em casa, no mesmo ambiente, isso muda coisas, neurologicamente, com N coisas.
E se você tiver muito mais essa capacidade de lidar com tudo isso de um jeito muito mais fácil do que para as outras pessoas, porque para você percebe uma possibilidade nisso, de sair fora de algo que já não vinha funcionando há muito tempo. Para algumas pessoas isso é absolutamente ameaçador, porque elas colocaram a segurança delas, tudo que, sabe, importa para elas, totalmente no que está fora. E o que está fora mudou, não é mais o mesmo. Então, quais são as suas capacidades? O que é que você sabe e que ninguém mais sabe? E que se você começar a acessar isso, vai te trazer mais dinheiro, mais negócio, mais pessoas, mais engajamento, possibilidades completamente diferentes para você. As coisas, agora mais do que nunca, sabe, necessitam de um ritmo diferente, de uma mobilidade diferente, de uma agilidade diferente. E se para você todos esses elementos forem absolutamente excitantes e não for uma coisa que te paralisa e que te dá medo? Tem pessoas que têm verdadeira ojeriza à mudança. E tem pessoas que são assim, ok, já fiz isso uma vez e agora? Qual é o próximo? O que a gente vai mudar aqui? E as pessoas que amam essa mudança, esse ritmo, essa constante expansão, elas foram feitas de errados, como se isso fosse um erro muito grande. E se isso não for um erro? E se isso for justamente tudo o que se requer para estar aqui, nesse planeta, nessa realidade, e poder criar aquilo que você deseja criar? Não é que você precise ficar largando tudo para trás e estar sempre começando do zero, tá? Também não é isso. Você pode incluir outras pessoas que deem continuidade a coisas que você começou, por exemplo, sem você ter que largar tudo, ok? Agora, essa capacidade, essa disposição em estar sempre buscando o que mais, o que mais, o que mais, isso é um patrimônio. Isso é algo que você pode ter para você, que você pode levar para a tua vida e que você pode usar com o seu dinheiro, com o seu negócio. Se você não definisse mais de onde que tem que vir o dinheiro, de com quem você tem que fazer o negócio, quem você é no negócio, quais são as infinitas possibilidades que se abrem para você? E principalmente se você tiver isso exatamente agora, onde você está, como você está, com a sua vida, ok? Se não tiver faltando nada, simplesmente for uma questão de você acessar isso e deixar isso se mostrar para você. Tudo que não permite que isso tudo se mostre, você vai destruir, descriar. Ok, muito bom. Legal, pessoal. Então fica o convite. Workshop na quinta-feira, 8 horas da noite. E eu também vou facilitar um fundamento essa semana, de sexta até segunda-feira, 24, 25, 26, 27 de julho. Para as pessoas que estão procurando o fundamento, vou facilitar um fundamento online. Sejam todos muito bem-vindos. E quais são as infinitas possibilidades com dinheiro, com facilidade, com alegria para a sua vida hoje? Hoje. Não espera, cria, segue, vai, ok? Vou entrar mais e mais lives essa semana e a gente se vê por aí, ok? Beijo, tchau!